Olá, minhas irmãs, meus irmãos, que o Mestre Jesus, com a sua bondade e com o seu amor, nos abençoe a todos neste momento. Estamos nos reencontrando mais uma vez para estudar a mediunidade, os fenômenos espirituais, com os esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz, que nos ajudam a compreendê-los, a perder o medo, o receio e a saber utilizá-los de maneira saudável, de maneira positiva, já que é, como temos visto aí ao longo dos nossos estudos, uma faculdade natural de todo ser humano, que varia de pessoa para pessoa, na sua especificidade, na sua graduação, na sua forma de expressão, mas está presente em todos nós. Mas algo que pode ser identificado com facilidade é que em torno dos fenômenos espirituais, dos fenômenos mediúnicos, existe, pelo menos por parte de uma parcela considerável da sociedade, uma certa aura mística, ou de pecado, de temor, de associação com magia negra, de associação com fantasmas, com ocorrências negativas. E muitas vezes isso faz com que pessoas, por não compreenderem o fenômeno, porque o fenômeno existe desde sempre, nos acompanha em todos os ambientes, em todos os cenários, em maior ou menor grau, mas sempre nos acompanha. E então a sociedade, a comunidade, não tem como negar o fato sempre esteve ao nosso lado. Mas pela falta de compreensão, vão surgindo aí as situações, os contextos de algo maravilhoso, de algo sobrenatural, de algo proibido, o que faz muitas vezes nós demorarmos para encontrar as soluções para as nossas necessidades, para sabermos melhor utilizar esta faculdade. Eu me recordo quando criança, sempre que ia para um sítio, uma fazenda de algum familiar, à noite, ali na beira da fogueira, ou mesmo na hora de dormir com os primos, começa a surgir com a escuridão, né, aquele contexto de desconhecido, as histórias de fantasma, as histórias de aparição, as pessoas irem dando susto umas nas outras, e embora tenham um quê de brincadeira, de invenção, de fantasia, alguns dos fatos têm lá sua matriz, seu fundo de verdade. Aqui na região, na estrada entre Itabuna e Ilhéus, as pessoas falam que muitas vezes aparece uma noiva de branco no meio da estrada. Então, diversos são os casos. No ambiente rural, são muito pródigas os relatos em relação a isso. Quando nós vamos estudar a biografia de Dr. Bezerra de Menezes, grande figura, um dos pioneiros do espiritismo no Brasil, nós vamos identificar que ele, criança, começou a se interessar, ter algum nível maior de interesse pelos fenômenos espirituais, justamente por conta de algumas histórias que eram contadas, de alguns fenômenos inexplicáveis. Eu me recordo, quando adolescente, tive uma namorada em que a família dela tinha origem ali na região de Bom Jesus da Lapa, Santa Maria da Vitória, aqui na Bahia, no oeste da Bahia. E certa vez, no período de férias, meus pais permitiram que eu acompanhasse a família dela e lá nós fomos. E a família tinha uma chácara e tinha um cuidador, um zelador da chácara, o administrador ali, que era um senhor já de idade, muito simplório no seu falar, muito gentil. E ele relatava dos seus tempos quando morava em Goiás. E ele falava de uma localidade chamada Inhuma, né? E ele falava às vezes ali, eu conversando com os primos e irmãos daquela minha namorada, eu lembro que a gente começava a falar de coisas espirituais, estimulados ali pelo próprio ambiente de natureza, assim, de uma chácara que lembrava uma fazenda, e ele começava a contar as histórias dele, né? O nome dele, salvo engano, era Seu Ventura, e ele tinha uma expressão interessante, ele falava, não, mas quando eu vi as livuzias, ele chamava os espíritos de livuzias, que nos remete à palavra aleivosia, só que a aleivosia está ligado à ideia de traição, deslealdade, injúria, calúnia, algo negativo. Mas ele chamava os espíritos de livuzias. E eram histórias bem curiosas. Então nós vamos identificar essa ideia. Só que muitas vezes, quando alguém traz uma potencialidade
mediúnica mais caracterizada, que seja mais habitual, vê espíritos, ouve espíritos, tem sonhos lúcidos com informações que se confirmam ou com pessoas desencarnadas de forma mais corriqueira. Pessoas que têm uma sensibilidade muito grande. Quando isso acontece e existe um contexto de desconhecimento, de ignorância nesse sentido, o que é que acontece? Muitas vezes essa pessoa é tida por desequilibrada, por louca. E num processo de dedução equivocada, as pessoas atribuem ao fenômeno mediúnico, quando admitem que existe o fenômeno mediúnico, porque muitas vezes acham que é um problema psicológico ou até psiquiátrico, atribuem à mediunidade a causa de eventuais desarmonias que a pessoa passa. Então é como se a mediunidade fosse a geradora, a geratriz de um mal, de desarmonia. É como se a pessoa que tem mediunidade atraísse mais espíritos e espíritos ruins. Então é uma pessoa endemoniada, é uma pessoa que tem companhias ruins, então que ela tem que se livrar daquilo, e as pessoas às vezes procuram o centro espírita pedindo para se livrar, para tirar a mediunidade, para trancar a mediunidade. E eu me recordo já mencionei essa pessoa aqui em alguns outros momentos, mas eu me recordo de uma pessoa que trabalhou em nosso lar, em nossa casa, como babá dos meninos, e ela tinha uma faculdade mediúnica muito ostensiva. Via espíritos o tempo todo, ouvia, saía do corpo com lucidez. Ela relatava quando saía do corpo que fazia imposição das mãos em alguma situação que ela era orientada a auxiliar, ela via saindo energias das suas mãos. E só que ela era tratada pela família, e é uma família de matriz evangélica, uma corrente evangélica bem ortodoxa, bem um tanto quanto fundamentalista, que convive ali muito próximo, até às vezes algumas pessoas, de um fanatismo. Então a família achava que ela tinha problema psiquiátrico. Ela chegou a ser levada a psiquiatra para avaliar, e a medicina nada encontrava. Porque ali é o sentido da pessoa que, por alguma razão, está mais ativado, mais sensibilizado, mais desenvolvido pelas suas experiências pretéritas, pelo compromisso que firmou na atualidade. Eu me lembro certa vez, ela relatando que estava cuidando de um de nossos filhos, pequenininho ainda, no corredor do lado de fora da casa, mas dentro da casa, né, do imóvel, mas do lado de fora da casa, no corredor. E ela viu em determinado momento um espírito atravessando o muro da frente, o muro da casa todo fechado, com um aspecto ruim, um aspecto negativo. Os espíritos que ela via com aspecto negativo, ela dizia que eram demônios. Os com aspectos positivos, ela dizia que eram anjos. Mas quando nós perguntávamos, eram pessoas. Ela percebia pelo semblante, pela coloração da aura, e ela, como tinha uma sensibilidade muito grande, ela captava também a intencionalidade. Então aquele espírito veio direcionado ao meu filho, e ela disse que começou a orar e logo viu também, atravessando o muro, entrando na casa, um espírito grande, que a ela passou uma ideia de ser um protetor, tinha uma boa luminosidade, e aquele espírito então, mas ele parecia, ela fala assim, parecia um mancebão. E eu perguntei, mas como é isso? E ela falava, não, ele parece um caboclão, assim, um índio grandão, mas usava, como era a roupa? Não, era uma roupa de pano, assim, como se fosse uma túnica de um pano simples, grosseiro, e não longa, mais curta. E ele entrou, vinha com um pedaço de madeira na mão, e aí ele rapidamente alcançou o espírito, pegou ele assim como se fosse pela gola e falou, aqui não, e saiu levando. Ou seja, ela, com a sua prece, ela estimulou ali a vinda de um protetor espiritual. E na feição de que nós no Espiritismo identificamos ainda muito em nossa região, no nosso país, pela própria história do nosso país, espíritos que, voltados à defesa de instituições, de casas, de pessoas que, até por uma estratégia de intimidação de algum nível de espíritos que buscam atordoar pessoas, que vêm ali vestidos de guerreiros, que vêm ali vestidos, aí depende, varia, tem diversos tipos,
e vai depender da região, da população espiritual da região, das tradições. Mas aqui na nossa região, nosso país de uma maneira geral, mas na nossa região, no Nordeste, na Bahia, no sul da Bahia, que tem histórias ali, alguns séculos de muitas lutas e sofrimentos envolvendo os indígenas, aqueles caboclos, aqueles índios. Então ela fez essa referência que é interessante porque não faz parte do contexto normal, habitual do meio religioso que ela frequentava. Então ela identificou um espírito com a característica que é muito comum, que nas casas espíritas nós identificamos espíritos que às vezes eles ainda trazem aquela feição de indígena, às vezes é como se fosse só um uniforme de trabalho. Se vestem ali perispiritualmente para isso. Eu me recordo uma vez, estávamos ali já perto do final dos trabalhos na Casa de Guará, os trabalhadores conhecem o procedimento, que os trabalhadores são convidados ali à Câmara de Passes, e existe às vezes uma orientação espiritual final, dada pelo médium, quase sempre o nosso querido irmão Ari, e estavam naquele momento os trabalhadores de mãos dadas, um espírito lá se manifestando, e eu me recordo que eu estava concentrado, de olhos fechados, e em determinado momento comecei a ver flashes assim do cenário da casa por fora, do centro espírita por fora, e aquilo foi ganhando uma certa permanência visual, e aí eu vi uma imagem que na hora eu fiquei arrepiado, que eram assim, índios, com aspecto de índios guerreiros, fortes, grandes, e eles com roupas tradicionais, que a gente costuma ver na televisão aí, de batalha, com as suas tangas, com algumas coisas presas assim, e eles estavam assim entrelaçados, cada um dava o braço ao outro, assim, e eles formavam uma corrente que eu via na frente, mas perdia de vista, assim, como se fosse fazer uma volta. Então eles estavam ali entrelaçados, todos, e eles estavam batendo o pé, assim, né? Cadenciados, cantando ali, fazendo barulho de índio, assim, como se fosse... que a gente vê, né? Eu só conheço pela televisão, e a gente vê eles ali batendo, cadenciados num grito, assim, uma espécie de palavra de emulação e de estímulo, e em algum momento lá só ouvia a voz como se fosse de alguém que liderava, dando um grito e os outros respondendo. Então, assim, um cenário mesmo de batalha, preparados para a batalha. E eu, na hora, me arrepiei. E eram índios flamenguistas. Flamenguistas, me desculpem os torcedores dos outros times, porque eles estavam com pinturas vermelhas nos seus corpos e no rosto, alguns traziam, assim, pinturas em preto, né? Então, quando uma das vezes que eu relatei para minha esposa, falou, eles estavam pintados ali, índios guerreiros, devem ser flamenguistas, né? Porque eram muitos, a torcida é grande, mas brincadeiras à parte, vejam que são aquelas confirmações espontâneas que a gente vai tendo. Uma pessoa que não é espírita, que não frequenta, não tinha frequentado o ambiente espírita, nem espiritualista, de Umbanda ou outra nomenclatura aí, que trabalha também muito próxima dos fenômenos mediúnicos, mas cada um com a sua característica, e que trouxe no seu relato algo muito próprio. Mas ela era tida na família como uma pessoa com problema psiquiátrico. Depois a família viu que não era, frequentou a igreja, que tinha um pastor que já tinha uma abertura maior, e ele falava, você tem os dons do carisma. Mas eu me recordo também, há alguns anos, eu indo, tem uma década mais ou menos, e aí fui a um batismo, uma igreja católica, de uma pessoa próxima, e lá teve um momento em que o padre começou a falar, e ele estava incomodado com algum fiel dele, que ele devia achar que era infiel, ou alguns, ele falava, mas tem gente que fala que acredita em Deus, que é cristão, mas vai no centro espírita. E aí eu não tomei aquilo para mim, porque eu não era frequentador da igreja, não era fiel, não era católico, né? Estava ali só por uma circunstância social, mas ele estava falando ali. E aí no discurso está implícito, então quem vai ao centro espírita não pode crer em Deus, ou a sua crença em Deus ela é equivocada, né? Não é cristão. Então é interessante ainda nós termos essas visões de mundo como se Deus tivesse os seus seguidores apenas, os seus eleitos, conforme o rótulo religioso que a gente adote para nós, né? Então eu vou ser e tal. Aí eu fico imaginando o universo.
Há um século mais ou menos a humanidade só conhecia praticamente o universo como Via Láctea. Hoje são bilhões de galáxias. Nós levaríamos o universo conhecido milhões de anos para percorrê-lo na velocidade da luz. Certamente inúmeros planetas aí habitados, né? Diversas autoridades, diversos países já vêm divulgando que o contato com seres de outros mundos já existe em nosso planeta, que não há como não existir vida. E eu fico imaginando, então será que os habitantes dos outros planetas só vão ser admitidos, só vão ser salvos se seguir a mesma religião que existe aqui na Terra para um determinado número? Isso não é razoável. É claro que isso não pode acontecer. Não pode ser assim. Mas essa nossa forma de ver ainda o espiritual, a nossa relação, a dúvida de aceitar o novo, ela sempre nos acompanhou. Numa obra muito interessante do espírito Humberto de Campos, recebida por Chico Xavier, ali Humberto de Campos utilizando o pseudônimo Irmão X, a obra Lázaro Redivivo. Tem um episódio interessante. Humberto de Campos vai narrar os burburinhos que aconteceram, que estavam ali surgindo e se disseminando em Jerusalém, nas cidades vizinhas, no estado de Israel. Não existia o estado ainda, mas naquelas diversas tribos ali que formaram depois o estado, mas que falava da ressurreição de Jesus, do reaparecimento, do ressurgimento. Porque ressurreição significa ressurgir. Nós espíritos sabemos que Jesus ressurgiu materializado. Os católicos entendem que foi no próprio corpo, protestantes também. Mas o fato é que Jesus ressurgiu, esteve por muitos dias ali reaparecendo para os seus apóstolos, para os discípulos, e aquele fato foi amplamente disseminado ali no boca a boca da época. E então isso começou a incomodar os fariseus, que eram os detentores oficiais das leis mosaicas. E então, em determinado momento, eles formaram uma comissão de 3, que eram dentre aqueles que tinham maior autoridade no Sinédrio, para irem até Pedro, que tinha um papel nesse primeiro momento de proeminência entre os apóstolos. Simbolicamente ele é considerado aí o primeiro Papa, embora a igreja só tenha se formado séculos depois. Então o primeiro Papa mesmo, do ponto de vista institucional, veio muito tempo depois. Pedro era um dos apóstolos que teve um papel inicial de proeminência, mas a igreja, como Jesus previa, a eclésia, eram comunidades, fraternidades, sem preocupação institucional, com rótulos, com nomes, com hierarquias, com nada disso. Era para viver realmente o evangelho. Mas aí essa comissão foi até Pedro para interrogá-lo sobre a ressurreição de Jesus. E então, em determinado momento, eles perguntam: é verdade que Jesus, o Nazareno, ressuscitou? Pedro: sim, é verdade. Que provas tem de que isso aconteceu? Ele: o nosso testemunho, meu e dos nossos companheiros que viram-no por muitas vezes e que ele permaneceu conosco por muitas vezes. E aí eles falaram: não, mas isso não é bastante. Como vamos acreditar nisso? Exigimos que traga ele aqui. E então Pedro fala: ora, o subordinado não dá ordens ao superior. Não temos poder de exigir que o mestre apareça aqui ou em qualquer local, em qualquer momento. Ele vem pela sua própria vontade. E então, baseiam sua convicção em quê? Em nossa fé, em nossa experiência. E ele: mas isso não é suficiente. Então Pedro fala: de fato, a fé é a construção de cada um. Não temos como transferi-la de nós para vocês. E então termina com uma pergunta o fariseu: que nos sugere então, pescador, para que possamos ter a prova de que este teu mestre ressuscitou? E aí Pedro, com humildade, ele não fala com arrogância nem com ironia, pelo menos o texto de Humberto de Campos não nos passa isso. Ele fala: sugiro que vocês possam morrer também como o meu mestre morreu, e vão em busca dele, e busquem dele, procurem que ele vos dê.
vos deem esclarecimentos de como tudo aconteceu. É a única forma que eu posso sugerir. Só não sei se terão condições de ir ao mesmo local onde ele se encontra. Então, Pedro deu uma resposta corajosa ao Sinédrio, aos representantes ali do Sinédrio. Querem maiores detalhes? Então morram e vão conversar diretamente com Jesus. Vão pedir a ele. E Humberto de Campos relata que aquela comissão, os representantes daquela comissão, saíram ali muito chateados, maldizendo ali o local, os seguidores de Jesus. E Humberto de Campos termina dizendo: e eis que passados 2 milênios, as discussões acerca do ressurgimento de Jesus continuam. Vejam ali as autoridades religiosas de então, institucionais, questionando e buscando provas, o que a gente ainda vê, lamentavelmente, nos dias de hoje. Mas o que é que nós temos como referência para o nosso estudo de hoje? A nossa obra de referência para os estudos das nossas terças tem sido o livro Médiuns e Mediunidades, do espírito Viana de Carvalho. Foi um espírito que, inclusive, ele auxiliou o médium Divaldo Franco, que recebeu a obra, quando o Divaldo estava lá no seu processo inicial de educação mediúnica e desenvolvimento da mediunidade. Divaldo, desde criança, tinha sua mediunidade aflorada, mas sem uma orientação segura. Ele, que era também orientado pelos padres da sua época, a rezar muito para que o demônio se afastasse dele, Divaldo. Então ele ficou ali com a mediunidade sem orientação. Apenas na doutrina espírita ele foi entender o que acontecia com ele e ter a orientação segura. E Viana de Carvalho foi um dos espíritos que teve um papel importante auxiliando ele no seu processo de educação e depois também na sua missão de divulgação do Evangelho, do Espiritismo através da fala. Ele, que Viana de Carvalho, é um grande orador, como espírito, e fora também enquanto encarnado. E nós estamos no capítulo 11, que tem o título justamente Problemas da Mediunidade. E aí vamos ler aqui alguns parágrafos para que nós possamos voltar e fazer novas reflexões. Nos diz Viana de Carvalho: prognosticam alarmadas pessoas que ignoram a excelência do conteúdo da doutrina espírita, que o exercício da mediunidade gera várias desordens emocionais, comprometendo o equilíbrio psicológico do homem. Repetem, sem que se deem conta, velhos chavões que a experiência dos fatos demonstrou ultrapassados, porque destituídos da legitimidade. Então, pessoas geram esse prognóstico e porque que não conhecem as explicações corretas, as orientações seguras, as experiências científicas que existiram lá no início do Espiritismo. Charles Richer, William Crookes, Ernesto Bozano, pesquisadores que pesquisaram os fenômenos, que permaneceram dias com médiuns às vezes em locais fechados, e ali promovendo reuniões de materialização para identificar se aquilo era um objeto, era fruto de um charlatanismo ou se era um fenômeno verdadeiro. William Crookes, inglês, que fazia parte das maiores instituições da sua época, da ciência, da física, que chegou a receber o título de Sir, que teve descobertas importantes científicas, ele começou a investigar o fenômeno mediúnico convicto, com a ideia inicial de que se tratava de charlatanismo. E depois de acompanhar sessões de materialização de vários espíritos, mas um deles em que ele pesou o espírito, ele tocou o espírito, ele cortou um pedaço do cabelo materializado do espírito. Então ele conclui com coragem para a academia que isto não é charlatanismo, é um fato real. Como se dá, eu não sei. Então ele teve essa coragem. Então o fenômeno mediúnico, se nós formos estudar a reencarnação, se nós formos estudar os cientistas que estudaram, que escreveram, que fizeram artigos, que escreveram livros sobre
as experiências de quase morte, ou das crianças que têm reminiscências de vidas passadas, e aí que são investigadas e encontra-se a correspondência, crianças de 2, 3, 4 anos, ali pequenininhas, tendo lembranças afloradas. Então, nós vamos identificar que existe sim estudo científico que permite uma convicção segura sobre a mediunidade e sobre a reencarnação. E aí as pessoas falam, mas a Bíblia é uma questão de interpretação que foi dada à época, com as alterações feitas pelos homens que escreveram aqueles textos, que estavam envolvidos em intuições, inspirações, mas com a sua forma de ver, com a sua dificuldade de ampliar. Então, nós tivemos na Universidade da Virgínia, nos Estados Unidos, um departamento estudando crianças que tinham, casos de crianças que tinham reminiscências, primeiro com o professor Ian Stevenson, um canadense já falecido, depois o seu sucessor, o professor Jim Tucker, que não são espíritas, que não são espiritualistas, que são cientistas, que estudam os fatos, que escreveram livros, e tem aí na internet alguns casos do professor Jim Tucker mostrando uma criança mesmo que se lembrava, desde pequena, num acidente aéreo, como se fosse tentando sair do avião e o avião pegando fogo e que depois o avião caiu, que ele morreu, e ele falava o nome do navio, da base ali de onde o navio levantava, era um nome diferente, ele morreu ali nas águas do Japão, ele lembrava o nome dos companheiros, do avião, do seu próprio nome, e os pais protestantes americanos, então eles não admitiam aquilo, mas quando a criança foi estudada, todos os dados que a criança dava remetiam a uma vivência passada. O nome do navio era um nome estranho, que deu muito trabalho para o pai identificar ali nos registros esse nome. Então, na época da Segunda Guerra. Então, nós temos elementos para reconhecer que a mediunidade e a reencarnação são fatos, fazem parte da nossa existência humana. Então, que mais à frente a medicina, de uma maneira geral, vai ser obrigada a reconhecer, porque hoje o interesse ainda permanece restrito a poucas pessoas, mas com experiências riquíssimas. Então, mas pessoas que não têm esse conhecimento, que se limitam ali a falar, a repetir o que aprenderam, ao que ouviram, que ficam no campo da opinião, ou que ficam assimilando o que alguns líderes religiosos também mergulhados na ignorância ou em interesses escusos, interesses financeiros de terem ali os seus seguidores, as pessoas por ignorância vão repetindo e vão dizendo, olha, o fenômeno mediúnico, ele compromete o equilíbrio da pessoa. O médium é sempre um desequilibrado. Já teve uma pessoa próxima, a gente costuma dizer a expressão um contraparente, né, que é algo que não existe, mas que é um familiar de um familiar nosso, que não é espírita, ele é católico, e ele falou, eu gosto muito dos espíritas, mas os espíritas sofrem tanto, eu sempre acho assim que os espíritas são sofredores, então eu tenho um certo receio. Então ele associava sofrimento a ser espírita, quando você é espírita você sofre, que vem da ideia de que o espírita é um pecador, que ele está descumprindo lá alguma ordem, alguma orientação religiosa, então por isso ele sofre. Na hora que ele vai para o lugar certo, aí Deus fica feliz e aí tira o sofrimento de nós. Então ele trazia inconscientemente, sem maldade, mas é esse pensamento. Mas vejamos adiante. A mediunidade, como qualquer outra faculdade orgânica, exige cuidados específicos para um desempenho eficaz, quão tranquilo. Os distúrbios que lhe são atribuídos, ou seja, os distúrbios que são por ignorância atribuídos à mediunidade, decorrem das distonias emocionais do seu portador, ou seja, dos fatores de desequilíbrio emocional do seu portador, que, sendo ele um espírito endividado, reencarna-se enredado, ou seja, no cipoal, ou seja, num contexto das próprias imperfeições, das quais derivam seus conflitos, suas perturbações, sua intranquilidade. Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis,
em qualquer lugar, não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas. E aí, se mediunidade gerasse nervosismo, lembremos lá a figura de Chico Xavier. Qual o momento que você viu Chico Xavier nervoso? Chico Xavier colérico? Chico Xavier perdendo as estribeiras? E ele, um exemplo, um potencial de mediunidade ostensiva. Divaldo Franco, que embora muito enérgico, tem sempre uma palavra de conforto, de equilíbrio, de harmonia. O maior médium de todos, Jesus. Vejamos lá o equilíbrio de Jesus. Porque se a mediunidade fosse geradora de desequilíbrio, quanto maior a ostensividade mediúnica a pessoa tivesse, e aqui estou fazendo apenas um exercício de lógica, olha, isso aqui gera mal, né? Mediunidade gera mal, gera desequilíbrio. Então, se a minha mediunidade for maior, eu vou ser mais desequilibrado. E quando nós vamos encontrar aqueles exemplos de maior mediunidade que se destacaram no mundo, mas que essa mediunidade estava associada à vivência do amor, da fraternidade, da bondade, do respeito ao outro, as pessoas todas demonstravam uma calma. Um dos santos, considerados santos pela Igreja Católica, que teve maior mediunidade reconhecida, foi São Francisco de Assis. E ele nos oferece: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. No final, lá já idoso, filhinhos, chamava as pessoas de filhinhos, amados. Eu só vos digo que vos ameis uns aos outros. Uma mediunidade profética que está lá presente no Apocalipse, com símbolos que até hoje nós temos dificuldade de compreender, porque ele viu muito além do nosso tempo. Ele tentou traduzir em palavras, ideias, imagens espirituais. E ali um exemplo grandioso de bondade, de paz, de fraternidade. Ué, então por que a mediunidade nele não gerou desequilíbrio? Porque não é a mediunidade que gera desequilíbrio. Pessoas nervosas apresentam-se inquietas, instáveis em qualquer lugar, não em razão do que fazem, porém pelo fato de serem enfermas espirituais. Atribuir-se, no entanto, à mediunidade a psicogênese das nevropatias é dar um perigoso e largo passo na área da conceituação equivocada. O homem deseducado apresenta-se estúrdio e incorreto onde se encontre. Nada tem a ver essa conduta com a filosofia, a aptidão e o trabalho a que se entrega, porquanto o comportamento resulta dos seus hábitos e não do campo onde se localiza. Então veja, quem é desonesto, ele vai ser desonesto onde estiver. Vai ser desonesto onde estiver. Quem for mentiroso vai ser mentiroso onde estiver. Quem for invejoso vai ser invejoso onde estiver, no trabalho, na igreja, no centro espírita. Não é o que eu estou fazendo em si que gera, isso é consequência. Então, o meu fazer vai ser marcado pelo meu ser. Cada um dar do que tem. Então, se eu sou uma pessoa que vivencia o amor, o meu fazer vai ser amoroso, o meu falar vai ser amoroso, o meu pensar vai ser amoroso, ou seja, vai ser benevolente, vai ser indulgente, vai perdoar sempre, vai ser compreensível. Se eu não for amoroso, eu posso fazer ações que até exteriormente pareçam boas, mas elas vão estar com a minha marca, vai ter o quê de mim ali, a minha qualidade. Justificam os acusadores que os médios sempre se apresentam com episódios de desequilíbrio, de depressão ou exaltação, sem complementarem, esses acusadores, que os mesmos, essas características, são inerentes à personalidade humana e não componentes das faculdades psíquicas. Certamente ocorrem no médio estados oscilantes de comportamento psicológico, o que é perfeitamente compreensível e normal, já que a mediunidade não o libera da sua condição humana e frágil. Então, da mesma forma que a mediunidade não causa o desequilíbrio, ela não nos blinda de vivenciar os desequilíbrios decorrentes da minha condição humana. Então, nós não, porque às vezes também tem o raciocínio equivocado de santificar o médium. Se a pessoa traz uma mediunidade
muito dilatada, as pessoas logo colocam, não, é um missionário, é um santo. Não. É alguém que está ali recebendo uma oportunidade de reparar os erros do passado. Missionários são muito poucos, e são fáceis de identificar, embora eles não se reconheçam como tais, não se identifiquem. A interação espírito-matéria, cérebro-mente, sofre influências naturais, inquietantes, quando se lhes associam psiquicamente outras mentes, em particular aquelas que se encontram em sofrimento, vitimadas pelo ódio, portadoras de rebeldia, de desequilíbrio. Então ele fala aqui, quando nós estamos sob a influência de espíritos desequilibrados, isso vai gerar uma repercussão em nós. E traz aqui um exemplo com uma analogia com a natureza. A tempestade vergasta a natureza, vergastar é como se bater, chicotear. Então a tempestade vergasta a natureza, que logo se recompõe passada a ação danosa. Também no médium, cessada a força perturbadora atuante, desaparecem-lhe os efeitos perniciosos. E alguns vão falar, aí tá vendo? Então a mediunidade gera transtornos. Não, o médium ele é intermediário de uma entidade espiritual. Se for uma entidade perturbada, no momento do transe, o médium vai reproduzir o estado daquele espírito e vai permitir que os outros companheiros no trabalho, ali no labor mediúnico, possam identificar a situação e auxiliar aquele espírito sofredor que é digno da nossa compaixão, do nosso auxílio, da nossa tolerância, porque se hoje é algoz, foi vítima de alguém no passado, normalmente da pessoa a quem ele busca perturbar, busca envolver em fluidos perniciosos. Então ali o médium está cumprindo a sua função de traduzir para o ambiente exterior a condição de um espírito. Mas isso só acontece com o médium ostensivo, aqui médium no sentido de médium ostensivo? Não. A ostensividade nos ajuda a perceber, a identificar. Então, se for um espírito que está perturbando o próprio médium, a sua família, ele terá maiores elementos para saber do que se passa e tomar as providências necessárias para o equilíbrio, pedir auxílio espiritual para afastar aquela entidade espiritual, buscar ter maior disciplina nas suas orações, no seu fazer, no seu pensar, para não permitir que haja espécie de liga, porque tem que haver afinidade e sintonia para a influenciação espiritual. Mas isso não acontece só com o ostensivo, acontece com todos. A ostensividade nos ajuda a identificar. Tanto aqui que Viana de Carvalho nos alerta para isso. E essa influenciação, igualmente acontece entre os indivíduos não dotados de mediunidade ostensiva, porque a mediunidade todos a têm, em razão dos mecanismos de sintonia psíquica. E aí vai concluindo já o seu pensamento. Independendo de escola de pensamento, de fé e de credo, a mediunidade íncita no homem, então ela independe da nossa fé, ela está sempre presente no ser humano, merece ser educada pelos métodos espíritas, a fim de atender às nobres finalidades para as quais se destina, como instrumento de elevação do seu portador e de largos benefícios para as demais criaturas. Pelo método espírita, é pelo método o estudo do fenômeno, teoricamente, o estudo do fenômeno em si, processo de autoconhecimento, a adoção de posturas comportamentais salutares, a prece, a meditação, falar coisas positivas, se esforçar para vencer a maledicência, os conflitos, tudo isso para que você possa vivenciar a sua faculdade mediúnica com equilíbrio, frequentar um ambiente religioso saudável, seja ele qual for, independente da fé, porque ali tem uma equipe espiritual, uma espiritualidade que ali trabalha e que atende a todos. Nas igrejas católicas, protestantes, em todos os templos religiosos, há atividade desobsessiva feita pela espiritualidade. Quando os encarnados admitem essa possibilidade, passa a haver uma colaboração consciente. Quando não a admitem, acham que aquilo é pecaminoso, a espiritualidade faz o trabalho desobsessivo, se utilizando das energias positivas dos encarnados e também dos canais da intuição e da inspiração. Então o auxílio vai existir e é importante que nós tenhamos uma vinculação a alguma instituição religiosa,
saudável, bem orientada, para que possamos nos reabastecer do positivo, para que possamos estar em contato com uma espiritualidade positiva e engajada no trabalho do bem. Ser um autodidata espiritual, enquanto nós não alcançamos um nível evolutivo maior, é arriscado, porque nós não teremos os nossos vínculos mais permanentes com equipes espirituais voltadas ao trabalho aqui na crosta e estaremos não diria a nossa própria sorte, mas não teremos esse ambiente de abastecimento e reabastecimento das energias espirituais, dos bons pensamentos, do trabalho desobsessivo da casa religiosa. Então é importante. Chegará um momento em que nós transcenderemos a necessidade de ter esses vínculos. No atual momento, claro, nós podemos manter este vínculo pelas vias tecnológicas aqui que contemplam as necessidades de momento sem gerar os riscos do contato físico. Não há problemas decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Não há problemas decorrentes do exercício saudável da mediunidade. Assim, portanto, não se justificam as acusações que fazem a aplicação das forças mediúnicas no cotidiano espírita. E encerra dizendo: o exercício correto da mediunidade, a educação das forças nervosas, a canalização dos valores morais para o bem, brindam o indivíduo com equilíbrio, harmonia, dele fazendo o mensageiro da esperança, operário da caridade e agente do amor, onde quer que se encontre a serviço da própria elevação. Então, se a mediunidade for vivenciada de maneira positiva e saudável, pelo contrário, não haverá desequilíbrio, o desequilíbrio será mais difícil, porque aquele trabalhador, aquela pessoa, ela terá uma ampliação da sua fortaleza espiritual, terá amizades espirituais com bons espíritos. Então, pelo contrário, o exercício salutar da mediunidade vai nos auxiliar a superar as nossas tendências de desequilíbrios, de desarmonias, e assim nós poderemos avançar e a passos mais largos na construção de um mundo melhor. E ter essa vivência espiritual é muito importante. Porque hoje o que é que acontece na Terra? A ciência avança, mas larga parcela das estruturas religiosas existentes estão lá congeladas na Idade Média. Estão congeladas na Idade Média. Então, com dogmas que pregam muitas vezes ideias que podem nos levar para um fanatismo, para um fundamentalismo, para uma separação. Como eu falei, pense aí, responda, é razoável, está de acordo com o bom senso, que Deus eleja os seus filhos amados, as suas ovelhas, aqueles que vão estar à direita, por escolha religiosa, de rótulo religioso? Isso é razoável? É razoável que o Pai, o Criador, nos dote de uma faculdade que em todos está presente, que é a faculdade mediúnica, mas que ela seja proibida? Que ela seja proibida? Ou cujo seu exercício seja permitido apenas a alguns poucos eleitos e escolhidos? É razoável? Está de acordo com a ideia de Deus, que é todo sabedoria, todo bondade, nos oferecer uma faculdade que não pode ser utilizada porque senão vai nos desequilibrar, vai nos gerar sofrimento, vai nos gerar desarmonia? Ou essa faculdade deve ser utilizada como todas as outras, com respeito, com equilíbrio, buscando educá-la para que ela seja mais eficiente? O que é que parece mais razoável? Um texto lá antigo que foi utilizado circunstancialmente para nos inibir de uma comercialização com a espiritualidade? Ou o que nos disse Jesus quando nos orientou: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos? O que é que vale mais? Os meus discípulos, aqueles que me aceitarem, serão identificados porque imporão as suas mãos e curarão os enfermos, falarão em línguas,
O que é que vale mais? A vivência, o testemunho, as orientações do Cristo e dos seus seguidores ou interpretações equivocadas, presas na Idade Média, que separam as pessoas, Já teve vez de a pessoa perguntar, você é cristão? Eu falei, sou. Mas tem gente que não aceita que espírita seja cristão. E eu fico quase buscando assim, será que Jesus deixou uma procuração? Falou assim, só podem se dizer cristãos tais, porque até o próprio Cristo não era cristão. Essa foi uma terminologia que surgiu depois ali, estimulada pelo apóstolo Tiago. Então, vejamos, pensemos, coloquemos a razão, busquemos trazer as nossas convicções religiosas para o século XXI. Tiremos essas convicções do século ali da Idade das Trevas, em que ela foi sufocada por ignorância ou por interesses escusos. E aí nós vamos encontrar nesse convívio espiritual um grande estímulo para nós renovarmos as nossas forças. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente acha que não vai conseguir chegar no objetivo, mas basta um estímulo positivo para a gente seguir adiante. E eu me lembro de uma historinha em que o pai sai para passear com duas filhas, uma de 8 anos e outra de 4 anos de idade. Eles entram pelas matas, fazem ali um piquenique, e depois quando estão voltando no final da tarde, estão pelo caminho, já conseguem ver a certa distância a casa, o pai muito cansado, segurou as filhas, ajudou, e ele já estava ali bem cansado fisicamente. E a filha menor começa a fazer ali dengo e pede colo. E o pai muito cansado. E ele fala, minha filha, estamos perto já, vá caminhando que eu estou cansado. E então ela começa a choramingar. Ele, sábio, vai ali nas margens da estrada e arranca um galho fino ali de uma árvore rasteira, e então ele faz um esboço ali de um cavalo de pau, aquele cavalinho de pau que as crianças brincam, e aí ele chega para a filha chamada Helena e fala, Helena, olha o seu cavalinho aqui, o seu potro, ele vai te ajudar a você chegar. E a menina fica feliz, abre os olhos, e então coloca ali o cavalinho entre as pernas e sai galopando e vai na frente e chega antes do que todo mundo. E aí no caminho a filha mais velha fala, ué pai, ela disse que não tinha forças para andar, estava cansada, e aí o senhor fez o cavalinho para ela e ela teve forças. O que é que explica isso? E ele fala, minha filha, é assim na vida. Muitas vezes a gente acha que não tem mais forças, mas a gente precisa do cavalinho do estímulo. Pode ser um livro, pode ser uma conversa com uma pessoa amiga, uma pessoa que tem muita esperança, que tem muita experiência. Pode ser uma atividade em prol do outro. Pode ser tudo que for positivo vai nos estimular e nós vamos retirar ali de dentro, do ímã dos nossos corações, a força necessária para cumprir aquilo que nós nos programamos, para cumprir essa etapa, descansar um pouco, nos refazermos, nos reabastecermos e seguir adiante em novas tarefas. E o cavalinho, entre aspas, que vai nos estimular, ele estará presente onde estiver presente o sentimento do amor. Jesus não falou que ia reconhecer os seus discípulos por uma palavra de ordem, por uma liturgia qualquer, por uma forma de construção, por a frequência a determinado local. Não falou isso. Ele disse, os meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. O amor é o elemento de identificação do verdadeiro cristão. O amor é o elemento de identificação do verdadeiro cristão, daquele que se espelha em Jesus, que tem ele como seu modelo e guia, ainda que não faça conscientemente no viés religioso, mas quem ama estará seguindo as orientações de Jesus. Quem ama estará na presença de Deus, pois como nos disse o apóstolo João, quem não ama não conhece Deus, porque Deus é amor. Com amor, Deus estará em nós como sempre está, e nós também estaremos nele. Que deixemos este amor vibrar em nossos corações, ganhar força e ampliar o nosso estímulo
de seguir adiante, de seguir à frente, nos colocando sempre à disposição de Jesus. E que Ele nos abençoe mais uma vez, que abençoe a cada um que nos ouve, que abençoe os seus lares, os seus familiares, que abençoe a todos aqueles necessitados, que abençoe aos enlutados, que abençoe aos heróis que neste momento buscam ajudar a salvar mais vidas, com o seu labor, com o seu trabalho, com os recursos financeiros que oferece, com o talento que tem, colocando à disposição da vida, da própria vida e da vida do próximo. Que Jesus nos encha sempre de muito amor com as suas bênçãos. Muita paz a todos.